E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. A disputa pela lateral esquerda no Corinthians se tornou ainda mais acirrada com a chegada de Fabrício Angeleri e Diego Palacios, que já enfrentava dificuldades para conquistar uma vaga de titular, viu seu espaço dentro do clube encolher ainda mais. A competição no setor se intensificou, colocando o equatoriano em uma situação cada vez mais desconfortável, onde a chance de protagonismo parece cada vez mais distante. Palacios, que até recentemente ainda tinha alguma expectativa de brigar pela titularidade, agora se encontra na última posição da fila, sendo superado não apenas por Angeleri, mas também por Hugo e Matheus Bidu, ambos opções mais consolidadas na lateral esquerda. O último mês tem sido um reflexo dessa perda de espaço para o jogador, que não foi sequer relacionado para um jogo do Corinthians desde 15 de fevereiro, quando ficou no banco durante o empate em 2-2 contra a Portuguesa. Sua última aparição em campo foi ainda em 1º de fevereiro, na vitória por 2-1 contra o Noroeste, ambas partidas válidas pela primeira fase do Campeonato Paulista. Essas ausências demonstram claramente o afastamento do jogador, que, mesmo recuperado de uma lesão que o tirou de praticamente toda a temporada anterior, não conseguiu reconquistar a confiança da comissão técnica. Apesar de estar fisicamente bem, a comissão técnica do Corinthians avalia que Palacios ainda está atrás dos outros jogadores em termos de preparação e ritmo de jogo. Essa situação gerou especulações sobre o futuro de Palacios no clube, especialmente com a chegada de Angeleri. Antes mesmo da oficialização do reforço argentino, a diretoria do Corinthians já admitia que uma saída do lateral esquerdo equatoriano poderia ser uma possibilidade, seja por meio de um empréstimo ou até uma venda definitiva. Contudo, até o momento, não surgiram informações concretas sobre negociações para a saída de Palacios, deixando sua situação em aberto. A ausência de especulações claras a respeito de um possível movimento no mercado aumenta a incerteza sobre o futuro do jogador, que permanece no elenco sem um papel definido e com a ameaça de mais concorrência no setor. Palacios, desde sua chegada ao Corinthians, não teve muitas oportunidades de mostrar seu futebol. Contratado como agente livre após sua passagem pelo Los Angeles FC, o lateral esquerdo ainda busca se firmar no clube. Em 2024, ele participou de apenas 3 jogos, acumulando apenas 38 minutos em campo. Sua única vez como titular foi em uma vitória, mas suas chances de aparecer novamente com a camisa do Timão diminuem à medida que o tempo passa e a concorrência aumenta. Além disso, a frustração de não conseguir se estabelecer no time é ainda mais evidente quando se observa que o jogador não conseguiu contribuir com gols ou assistências até o momento, deixando a impressão de que seu impacto na equipe tem sido muito limitado. Apesar dos números modestos e da falta de oportunidades, Palacios ainda tem contrato com o Corinthians até 2027. Isso significa que o clube detém seu passe, mas, diante da falta de minutos e do crescimento da concorrência, a direção corintiana pode precisar avaliar seu futuro em breve. O jogador tem se mostrado um enigma dentro do elenco, e sua situação é um ponto de interrogação para torcedores e comissão técnica. A expectativa fica por conta de saber se Palacios será capaz de superar essa fase difícil e, quem sabe, encontrar uma oportunidade para se reerguer no Timão, ou se seu destino será traçado por uma nova saída, que parece cada vez mais provável com o passar dos dias. Após um longo período em que o Corinthians foi marcado por um futebol desinteressante e sem inspiração, parece que a equipe finalmente encontrou seu caminho de volta à essência que a consagrou ao longo dos anos. O time, que há algum tempo se via perdido em um jogo sem criatividade e com uma postura apática, agora exibe uma nova dinâmica, mais vibrante e envolvente. A mudança de postura tem sido evidente nas últimas partidas, com um futebol mais fluido, ofensivo e com maior controle da partida. Jogadas que antes pareciam sem objetivo agora ganham mais sentido, com passes mais precisos e movimentação constante no campo. Essa transição reflete uma mudança de mentalidade no time, com uma comissão técnica que soube ajustar as peças e trazer o equilíbrio necessário para resgatar a competitividade e o brilho que a torcida tanto ansiava. O Corinthians parece ter se afastado da era do futebol mal jogado e agora pratica um jogo mais vistoso, oferecendo uma nova esperança para seus torcedores. Esse renascimento do Corinthians é uma resposta direta às críticas que o time vinha recebendo por suas performances abaixo da expectativa. O futebol, antes sem alma, agora ganha novas cores e traz de volta a energia que sempre caracterizou a equipe. A chegada de jogadores que começam a mostrar seu potencial, aliada a um sistema de jogo mais bem estruturado, tem proporcionado ao time uma nova identidade. A troca de passes, o entendimento entre os jogadores e a capacidade de criar oportunidades de gol têm sido elementos-chave dessa renovação, que coloca o Corinthians novamente na briga por grandes conquistas. O time agora transmite a confiança que faltava, e a torcida, que se acostumou a ver seu time em um nível mais baixo, começa a se empolgar novamente com o futebol apresentado.
Ao que tudo indica, o Corinthians está pronto para deixar para trás a era do futebol sem criatividade e abrir um novo capítulo, mais promissor e capaz de trazer novamente as alegrias aos seus torcedores. A expectativa agora é alta, e a promessa de um futebol mais competitivo e vistoso coloca todos na torcida para que este seja o início de uma nova fase vitoriosa. O Corinthians, que por um bom tempo foi alvo de críticas pela falta de inspiração e pela previsibilidade de seu futebol, tem se reconstruído de forma impressionante. Em um cenário onde a torcida já não sabia mais o que esperar, a equipe encontrou uma nova fórmula de jogo, mais audaciosa e entrosada. A mudança não é apenas visível no campo, mas também no espírito coletivo da equipe. O time agora parece ter voltado a ser um conjunto coeso, com todos os jogadores cientes do papel que devem desempenhar dentro de campo. A transição de um futebol sem criação para um jogo mais dinâmico e ofensivo mostra que o Corinthians pode ter realmente se encontrado novamente, e os torcedores começam a sonhar com o retorno das grandes conquistas que marcaram a história recente do clube. Com essa transformação, o Corinthians se coloca como uma equipe mais competitiva e capaz de brigar de igual para igual com os melhores times do Brasil. A confiança que parecia perdida voltou, e o futebol apresentado nos últimos jogos tem mostrado que a equipe está mais ligada, com uma postura ofensiva e criativa que há tempos não se via. O entrosamento entre os jogadores e a busca incessante por gols e vitórias tornaram o timão novamente empolgante de se assistir. A mudança foi perceptível, e o time se destaca agora pelo seu desempenho no campo, afastando de vez a fase de marasmo e incertezas. O Corinthians parece finalmente ter deixado para trás a era do futebol sem criatividade, e seus torcedores, ansiosos por dias melhores, podem finalmente acreditar que uma nova era, de grandes jogos e muitas alegrias, está prestes a começar. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Agora que o Corinthians parece ter encontrado novamente seu rumo no futebol, a grande pergunta é: será que a equipe manterá esse nível de qualidade e desempenho ao longo da temporada? A torcida, que viveu um longo período de desânimo, certamente está empolgada com a nova postura do time, mas ainda se pergunta se isso é sustentável. Será que os jogadores vão conseguir manter a intensidade e o nível técnico nas competições mais exigentes? E mais, com o time agora se destacando pela criatividade e força ofensiva, qual será o limite dessa equipe? Fica a dúvida no ar: essa mudança de postura é apenas uma fase passageira ou o início de um novo ciclo vitorioso para o Corinthians? Torcedores apaixonados, agora é a hora de se expressarem. Com esse futebol mais vistoso e envolvente, será que o Corinthians está realmente pronto para voltar a ser protagonista no cenário nacional e até internacional? O time finalmente parece ter se livrado da apatia, mas o verdadeiro desafio será a consistência. A torcida, que sempre exigiu mais, está de olho em cada movimento da equipe. Agora, queremos saber de vocês o que acham dessa transformação. O Corinthians voltará a ser o time temido e respeitado por sua qualidade, ou essa boa fase logo se apagará? A opinião de vocês pode ser a chave para entender o futuro do time nesta temporada. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.